vou gravar um vídeo para comentar sobre o julgamento do Tribunal do Júri de Brasília de hoje. A maioria vocês já sabem, a minha atividade principal, logicamente, é promotor do júri, titular da primeira promotoria do Júri de Brasília. Hoje um caso era basicamente o seguinte: um viciado em droga, na cidade estrutural, no bairro mais pobre do DF, uma parte criada agora, chamada Santa Luzia. Esse cidadão, que eu não vou falar o nome, é viciado em crack. Ele tem um entreveiro com o traficante. E após esse entreveiro, ele vai até sua casa, pega uma faca, volta até o local do crime, onde ele pratica, e dá 2 facadas nesse traficante. A gente não tem prova testemunhal, nós não temos filmagens, nós não temos absolutamente nada além do depoimento da vítima, que não foi até o plenário. O depoimento dele foi até a primeira fase do processo judicial, um depoimento que se repete, repete o que foi dito na delegacia, e a palavra do acusado. O que o acusado nos diz? Ele fala o seguinte: a princípio ele fala de uma dívida envolvendo bicicleta, e aí que ele teria sido agredido e de alguma forma reagiu e teria esfaqueado essa vítima. A vítima em si, que é do traficante, não fala grande coisa, fala que chegou de inopino o acusado e esfaqueou pelas costas, ele correu. E vale destacar que, assim, estava narrado desde o início do processo que a circunstância alheia à vontade do agente, que impediu que o resultado se consumasse, as circunstâncias alheias, seria que o acusado, que se chama, o apelido dele é Inhonho. O Inhonho, vou chamar de Inhonho, o acusado daqui para frente. O Inhonho, o que acontece com ele? Ele teria sido impedido, segurado essas circunstâncias, a circunstância primordial, fundamental, que impediu que o resultado morte se produzisse. A par do socorro médico, essa vítima foi levada até o hospital de base, sofreu laparotomia exploradora, teve uma facada, teve hematólogo, sangramento interno, teve que sofrer sofreu perigo de vida também constatado no laudo. Beleza. Aí existiam 3 motivos que se mencionavam no processo. A tal da bicicleta. Um segundo motivo, cara, eu acho que é uma desavença besta. E um outro motivo que era elencado pela própria mãe do Inhonho. Ela fala que era dívida de droga, que o filho dela era viciado em crack. E que, de alguma forma, esse cidadão foi lá assontosamente e humilhou ele, bateu na cara dele. Ele ficou indignado e foi lá com a faca e acabou batendo, atingindo o traficante com a facada e quase consumando o homicídio. Pois bem, a gente tem então o primeiro quesito: materialidade, no dia tal data e tal horário, Santa Luzia. A vítima, fulano de tal, foi vítima dos golpes que causaram as lesões descritas no laudo de ID número tal. Aqui não tem dúvida, o voto é sim. Foi Inhonho, o apelido dele, para não mencionar o nome dele, do acusado, o autor dessas facadas? Sim, foi. Até aí não tem celeuma, não tem discussão, não tem controvérsia alguma. Pois bem, depois vem o que advém, é o terceiro quesito, se não houvesse a substituição pelo absolutório antes do terceiro, mas o terceiro quesito, via de regra, assim agindo, o acusado iniciou a execução do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, ele foi seguro por populares que o impediram de prosseguir na execução do crime. A partir disso, também houve a outra circunstância, que era o socorro médico. Pois bem, nesse aspecto da redação do quesito, da forma como foi formulado e a prova colhida era completamente contraditória à circunstância elencada. Eu posso falar, houve uma tentativa de homicídio. E o próprio réu falava, eu fiquei com tanta raiva dele, cara. Ele me humilhou, me bateu na minha cara. Cara, o réu falava que ele era adicto, tal, problema de vício no maldito crack, e que, assim, ficava dependência desse traficante. E a custa de droga de todo momento, e tinha pegado afiado a droga dessa vez. E ficou devendo para ele passou, esse traficante passou e humilhou na rua, bateu na cara do Inhonho, de forma vexatória.
E ele ficou com muita raiva, de fato, tava com efeito de álcool também, e droga, pelo que ele disse. Pegou uma faca e foi em direção do traficante, digamos assim, de forma até rara, né? Porque assim, em 22 anos de promotoria do júri, talvez seja a primeira vez que eu vejo um viciado sendo autor de um crime contra um traficante. A gente vê o relato, talvez, de João Santo Cristo lá em Faroeste Caboclo, que o Jeremias ainda se deu melhor, né? Pois bem, mas assim, eu não tenho lembrança de outro caso onde um viciado agiu tentando matar um traficante. Mas nesse caso específico, voltando ao terceiro quesito, a gente tem problema do seguinte: a redação é completamente contraditória à prova colhida. A circunstância que ficou clara ali é que o traficante era magrinho e conseguiu correr, ao passo que o Nhonho era gordo e não conseguiu correr. Então, tipo, ele iniciou a execução, a vítima correu e por ter fugido, o homicídio não se consumou. Então, mas as narrativas entre a prova, a narrativa probatória, o que adivinha da prova, é muito diferente do que estava no quesito. Por isso que as redações das denúncias são tão relevantes. E por isso as redações dos quesitos são tão relevantes. A hora que você tem um quesito, quando pergunta claramente ao jurado, o crime não se consumou, porquanto houve intervenção de terceiro e não há nenhum relato que havia outras pessoas dentro do bar, que havia outras pessoas que intervieram de fato na contenda e impediram que o Nhonho prosseguisse e desse outras facadas, por exemplo, contra o traficante, que dessa vez foi vítima. Diante disso, eu pedi a desclassificação. O crime foi desclassificado para lesão corporal de natureza grave. O acusado, o Nhonho, estava preso há 1 ano e 7 meses. Na verdade, o crime é de 2020. Ele ficou solto um tempo. Não quis voltar para Santa Luzia por causa do medo, obviamente, né? A gente sabe que o tráfico ele é uma estrutura organizada. Esse cara que entrega ali, obviamente, é subordinado de um outro cara maior, que há uma rede, principalmente nessas comunidades carentes, há uma rede nefasta e sórdida de pessoas que se lucubretam, que se enriquecem às custas dessas desgraças, dessas pessoas que se viciam nessas substâncias entorpecentes. Então, esses famigerados que encontram vantagem econômica no meio da desgraça alheia, sabem que executam uma atividade de risco, de extremo risco, atividade além de criminosa de risco, e digamos que não tem o menor respeito pela vida humana. E ademais, assim, a questão dos pontos de tráfico de droga, principalmente na cidade periférica aqui do DF, mais ou menos a gente sabe mais ou menos onde estão esses pontos de droga. Então, assim, muda-se os personagens, muda-se os nomes, essa atividade criminosa, até para ser extremamente lucrativa e por outros motivos que eu não vou, nesse vídeo, exaurir, infelizmente continuam e presentes ali naquele ambiente, causam uma desgraça social muito grande. Pois bem, mas voltando ao assunto do caso específico. O Nhonho, né, assim como o João do Santo Cristo, resolveu encarar o traficante sem vergonha que apareceu por lá. Né? E nesse caso deu-lhe 2 facadas, ele fala 2, o laudo aponta uma facada que realmente penetrou o tórax. E, pois bem, mas assim, a questão é a seguinte: as humilhações que os viciados são submetidos, a forma vexatória e humilhante que esses viciados, com o juízo completamente reduzido por conta da adicção, com a vontade completamente condicionada à dependência química. E esses viciados, cara, se irrompante, cara, por discussão ou por famigerada humilhação que traficantes desumanos e cruéis e covardes cometam contra esses viciados, eu não tenho grandes dúvidas acerca da necessidade de absolvição desses viciados. E mais do que isso, a necessidade de se impor a eles a medida de segurança, o tratamento que é previsto até na lei de entorpecentes, que trata especificamente de um caso de culpabilidade, de exclusão da culpabilidade, né, por questão envolvendo adicção em entorpecentes. Então, de qualquer forma, a absolvição nesses casos é a medida que se impõe. Ou sejam casos
de questão probatória, tá? Porque nós sabemos também que esses crimes ocorrem em locais ermos, com poucas testemunhas, onde muitas vezes as testemunhas são igualmente drogadas, ou são amigos, ou são viciados, ou pouquíssimas vezes estão ali em situação de que se possa testemunhar de forma verossímil e útil ao processo. Então a prova testemunhal desse processo é uma prova muito ruim, porque assim, é uma prova que vem com essas vicissitudes, de as pessoas estão lá sob efeito de entorpecentes, há uma vinculação, seja do traficante com o viciado, de viciado a viciado. Então, os crimes ocorridos nesses guetos, onde esses viciados se recolhem para o uso de droga e são dominados pela traficância de forma covarde, digo, en passant, e que se loucubreta, que se enriquece às custas dessa desgraça desses seres humanos, a prova testemunhal é muito, muito frágil. Advém nos processos mais novos, provavelmente pelo piloto, alguma prova de natureza de filmagem. Isso facilita demais a identificação de autoria, o entendimento de como foi a dinâmica do crime. A cidade de Brasília, em sua grande maioria, é filmada e tem as câmeras espalhadas pela cidade. Muitos dos crimes, assim, eu sou promotor titular no plano piloto, aqui no plano piloto, por ser uma área, uma área mais abastada que seja, aqui você tem realmente muitos pontos de filmagem. Dificilmente algum ponto no local público não seja filmado e tenha advindo essa qualidade probatória. Mas, obviamente, isso aqui tem que ser corroborado pela prova testemunhal clássica. A minha visão hoje é essa. Não desmerecer completamente a prova testemunhal, nem tão pouco se submeter somente às provas técnicas. É um conjunto probatório, como sempre foi, como sempre será, que vai levar ao convencimento, que vai levar ao veredicto, que vai levar à sentença. Pois bem, voltando à questão dos crimes cometidos por viciados contra traficantes. A par da situação mental completamente tomada pelo vício, que leva à inimputabilidade estabelecida na lei de entorpecentes, isso deve ser explorado, inclusive pelas defesas, cara, e pedir realmente a excludente de culpabilidade e que esse cidadão possa ser tratado. Porque nós vemos hoje em dia que é um cidadão viciado em crack, esse cidadão me reportou isso, que ele passa 2 ou 3 meses no presídio, e lá no presídio ele sofre uma crise de abstinência muito severa. Mas passada essa crise de abstinência muito severa, ele supera o vício. E esse rapaz, que era primário, bons antecedentes, não tinha nenhuma outra acusação, nenhum outro crime, ele relata que dentro do presídio aqui ele consegue realmente, de uma vez por todas, se libertar do vício. E ele já tinha passado por clínica de habilitação, de pastores evangélicos, já tinha passado por toda espécie de tratamento, e não conseguiu se libertar, não conseguiu superar a adicção. E dentro do presídio, até porque, pela questão, logicamente, que não deve ser fácil passar por uma crise de abstinência muito severa, mas conseguiu superar e estava sem o uso de entorpecentes, e a experiência que ele passou, ele reporta para a gente também, que serviu de alerta para que ele não repetisse mais a questão de uso de droga. Tá. Então temos a questão da extinção da culpabilidade, pela inimputabilidade, que está lá no final da história da análise do crime. Mas assim, a prova em si, convenhamos, vai ser sempre muito justificada, precisa de uma análise muito detalhada, tanto da acusação quanto da defesa, para saber os parâmetros exatos do que aconteceu e os detalhes mais do que isso. Porque sempre que se alega uma legítima defesa, imagina uma legítima defesa numa situação como essa. No local ermo, era um bar, o exemplo é excelente. É um bar dentro do Santa Luzia, onde não tinha ninguém, onde era escondido, onde o traficante exercia a traficância. Logicamente, as pessoas que não circulavam dentro desse meio que a droga envolve e não frequentavam muitas vezes esse bar, não tinha mais testemunhas, não tinha mais nada. Né? Então, se elencar, por exemplo, o Nhonho agiu em legítima defesa por conta que o traficante teria ele agredido, o espancado, o batido nele, e aí naquele momento específico reagiu em legítima defesa própria, cometeu a conduta, logo acometeu com uma exclusão, uma causa excludente de ilicitude. Olha a dificuldade que se impõe. Isso vai ficar basicamente, pelo que se constata, palavra contra palavra. Né? Palavra do acusado contra palavra contra a vítima, e vai ficar nessa celeuma. Mas, digo mais, assim, aí superando a questão da prova, a questão da ilicitude, a questão da suposta de defesa, analisando a questão do privilégio, que nesse caso poderia até ser
ser tratado de uma violenta emoção após injusta provocação da vítima, porque era razoável se crer que o traficante humilhou esse rapaz e xingou, bateu na cara e, por causa de uma dívida de só menos de importância oriunda do tráfico. Então, logicamente, aí a gente tem uma ideia de que possa haver um privilégio, a justa violenta emoção após injusta provocação da vítima, mas após superado não absolvido, talvez, mas assim, todas essas questões que a gente vê em casos como esse, nos deixa claro que, assim, a morte de traficantes por viciados provavelmente resultado de uma absolvição. Dificilmente considera-se a possibilidade de uma condenação. E caso supere todas as questões da materialidade, da prova inequívoca de autoria, da superação de exclusão, de excludentes de ilicitudes, tratado no quesito absolutório genérico, ainda assim é caso de absolvição por conta do caso, da questão da ausência de culpabilidade por causa da inimputabilidade causada pela adicção, pelo estado anímico do cidadão tomado pelo vício. Isso por conta da lei, especificamente, claramente tratada. Então, assim, traficante morto por viciado, fique claro, dificilmente é um homicídio que vai resultar alguma pena carcerária ao viciado que matar um traficante. Digo mais assim, não estou aqui fomentando os homicídios de traficante, mas alertando que aquele que se lucubreta covardemente de uma situação absurdamente difícil que esses seres humanos passam, e no DF isso tem se estabelecido de forma muito grande, moradores de rua, o número de moradores de rua aumentando de forma clara e evidente, basta andar pelas ruas, não sei como estão nas outras cidades, mas que essas pessoas, sob um intenso vício, se estão à mercê desses traficantes, que não têm a menor consideração por essas pessoas, a menor humanidade por essas pessoas, caso sejam esses traficantes mortos por esses viciados em rompantes de ira causada pelas próprias drogas que esses infelizes vendem a eles, ou por questões de humilhações que cometem contra esses viciados, e eles com rompante, digo mais uma vez, causados principalmente pelos efeitos das próprias drogas que esses traficantes vendem a eles, as causas absolutórias, principalmente a exclusão da culpabilidade, está clara ali. Isso é claro, está da lei e tal. E o que acontece muitas vezes é que assim, a própria defesa esquece de pedir o laudo de exame de sanidade mental do acusado para constatar o vício desse rapaz. Porque a questão manicomial no Brasil é muito tênue, é muito difícil de se lidar, mesmo com as exclusões dos manicômios. E o Estado também não age para que tenha uma estrutura de tratamento mínima para esses drogados. Lógico que tem os CAPs, tem o CENTER e tal, mas receber esses drogados que estão apenados com uma sentença do absolutório impróprio, em razão da exclusão da culpabilidade, e que devem cumprir medidas de segurança. E essa medida de segurança tem que ser uma medida de segurança cumprida num local adequado e que atenda a eficácia dessa medida de segurança, que é nada mais nada menos de fazê-lo superar o vício, a adicção dessa droga. Então, assim, em resumo, é isso. O processo de hoje foi muito interessante sobre esse aspecto, resultou da desclassificação do crime. O cidadão já tinha cumprido a pena maior do que a pena que foi condenado, foi colocado em liberdade, teve a experiência de vida muito ruim, cara, de ficar preso, de cometer um homicídio, uma tentativa de homicídio contra o traficante, sofreu represálias, ameaças da estrutura organizada do tráfico, obviamente sofreu esse tipo de ameaça. E quase como um ato isolado, que se vê muito raramente, de um traficante que se vê premido pelo vício, pelo medo, pelo poder que a traficância impõe sobre ele, transpor essa situação, mas no caso específico dele foi um caso de muita humilhação, de ter dado um tapa na cara do cidadão. E isso foi o gatilho final ali para que ele pegasse a faca e fosse em direção do traficante sem vergonha lá que estava nesse bar ali
da cidade estrutural, exatamente no Santa Luzia, comercializando entorpecentes. Então é isso. Obrigado pela atenção, espero que tenha sido útil, né, essa análise desse caso de hoje. E fique com Deus. Abraço.